Olá, galera! Estamos direto aqui de Floripa para Brasil e o mundo com o nosso amigo Everson Mendes e Antônio Lemos. A ideia surgiu nesse podcast do nosso seminário Geração Mais 10, depois a gente fala um pouquinho sobre ele, e estamos trabalhando em várias temáticas, política, fé, razão, mas hoje a ênfase vai ser graça. E eu vou começar com o Everson aqui, o que ele acha da graça do ponto de vista, é claro, bíblico. É isso aí, que é um dos temas que nós vamos tratar, não só no nosso podcast, como no seminário, que já a gente vai poder falar um pouquinho mais. Enfim, a gente quer propor alguns temas aqui para que a gente possa pensar junto, construir esse conhecimento juntos, a partir da luz da Bíblia, né? Eu já queria que a gente pensasse sobre essa liberdade que a graça nos dá, porque a graça veio para libertar. A verdade vai vos libertar. E como lidar com essa liberdade, até onde ela vai, tem limites ou não tem essa liberdade, que a gente possa pensar numa geração que vive a graça e que entende essa liberdade que a graça nos possibilita. Antônio, as tuas leituras sobre a perspectiva da graça, claro, paralelo bíblico. Eu sempre fui apaixonado pelo tema da graça em si, porque, sem dúvida alguma, não existe cristianismo, não existe... A nossa existência depende da graça. E é um tema extremamente profundo para a teologia e para a vivência prática do nosso cristianismo no dia a dia. Então, esse tema de hoje tem tudo para ser um bom tema, um bom papo. Quero convidar você a compartilhar, a chamar seus amigos e deixar sua pergunta, deixar aqui para que a gente possa melhorar a pauta, responder e, nessa conversa, construir junto um aprofundamento desse tema tão fantástico, essencial, que é a graça. Bom, internautas, a gente tem como base a Bíblia, né? Nossa perspectiva aqui é uma perspectiva cristã, né? Embora entrando pelos campos e meandros da filosofia. E eu vou desafiá-lo aí, se você tiver um texto bíblico, seja no seu iPad, iPhone ou um presencial aí, no texto bíblico de Paulo, há eu diria assim, uma apoteose da graça e da justificação pela fé, no capítulo 10 de Paulo aos Romanos. Aliás, Romanos é o coração do Evangelho, e dizem que o capítulo 10 é o coração da Epístola aos Romanos. E não há como falar sobre graça, não é, Everson, sem falar sobre a lei. Tá? E Paulo inicia dizendo que o fim da lei é Cristo. É isso. E eu acho que é por aí que a gente poderia iniciar nossa caminhada pela graça. É isso mesmo, a gente está aqui numa combinação perfeita de Bíblia, livros e chá, né? E esse preâmbulo que o senhor faz, deputado, é importante para a gente começar a pensar. Quando em 1 Coríntios, capítulo 15, e acho que é mais um texto básico que a gente vai complementar aqui, perfeito, fazer uma ligação com Romanos, capítulo 15, o verso 56, vai falar que a força do pecado é a lei. Eu acho que é um tema que a gente já pode pensar. O que Paulo está querendo dizer quando ele afirma que a força do pecado é a lei? O nosso entendimento é o quê? A lei é boa. Claro que foi boa. Foi importante. Tivemos uma época de consciência na história. Tivemos um momento que a lei vem para dar o parâmetro. A lei é o impacto espiritual. É isso. E ela vem para dizer o que é certo e o que é errado. Yeah. E a partir daquele momento, o povo de Israel e também os outros povos que vão se chegando perto de Israel, começam a ter um parâmetro. Isso não pode. E você tem aquele episódio... Só lembrando, né, Everson, que muita gente pode pensar na lei mosaica como apenas os 10 mandamentos do decálogo, né? Tem uns 600 preceitos lá judaicos e a palavra é muito clara. Se você tropeçar num, tropeça em todos. É isso, o senhor deu agora foi importantíssimo esse gancho. Por quê? Porque a lei vem para dizer o que está certo e errado, ela mostra o pecado, por isso que Paulo vai dizer que a força do pecado é a lei, ela demonstra, ela diz, está errado, então ela dá força para o pecado, ela mostra que aquilo está errado. Qual é o erro dela? Ela não faz a segunda parte, ela não consegue justificar. A transposição. Ela cria regras, ela cria rituais tão profundos, tão complexos, que nenhum ser humano consegue. Então você tem a clara evidência do que está errado, o ser humano não consegue cumpri-la, mas o ser humano não tem o segundo passo. Tá, eu errei, o que eu tenho que fazer? É todo um processo de sacrifício que ficava inviável e ninguém conseguiu cumprir. E então o tempo vai passando e aí que aparece Jesus na história, Lemos. E Jesus vem o quê? Vem para dizer assim, olha, a lei foi dada,
ela não foi de todo ruim, não foi. Ela cumpriu o seu papel, em parte de mostrar o que está errado, cumpriu. Ela não conseguiu justificar. Então eu venho para cumprir, ele veio cumprir. Por isso o fim da lei é Cristo. Por isso que o versículo inicial comprova isso. O fim da lei é Cristo. Ele cumpre, ele traz um novo mandamento, ele traz uma nova aliança, e ele diz assim, olha, ninguém conseguiu se salvar na frieza da letra da lei. E a partir de agora a salvação está em Cristo. A salvação está comigo. É importante, e para mim, pode interromper, tá? Nós estamos no ajuste aqui desse primeiro momento aí, internauta. Eu estou preocupado com o silêncio do Antônio Lemos. Não, mas o Lemos está... Estou aprendendo, estou absorvendo para começar a explodir. E é muito legal, porque no nosso seminário, o Lemos sempre tem muito contato para passar, e a gente já vai passar um pouquinho do seminário aí, que vai ser muito legal você participar em diversas cidades aí do estado. Mas o que é importante? Importante que os fariseus não aceitaram. Isso que eu queria pensar na mesa com vocês. Porque quando os fariseus disseram assim, não, eu não concordo com essa salvação, que não dependa de mim, que não depende da minha autojustiça, da minha autojustificação, do meu merecimento, porque eu faço isso, faço aquilo, faço mais aquilo, então eu mereço. Quando eles vão confrontando Jesus, e por isso que Jesus tem um embate no período de ministério dele, porque eles estavam lá dizendo não, tentando pegar Jesus, dizendo assim, não, a salvação depende de mim, porque eu faço isso, eu não faço aquilo, pegava lá uma mulher em flagrante adultério, já dizia, vamos matar, vamos cumprir a lei, e havia todo um confronto conceitual ali, Jesus sempre enfrentando, mas o legal é que um momento Jesus vai lá e fala em Tiago, o que ele diz? Olha assim, ó, vocês querem cumprir lei? Vocês querem merecer a salvação pelo cumprimento, pelas forças de vocês, então eu faço o seguinte, aquele que tropeçar num artigo da lei, tropeçou em toda. Aí Jesus mostra para eles, o que Tiago vai demonstrar? Vocês nunca vão conseguir cumprir tudo, entendeu? O esforço de vocês... É a mesma perspectiva que Jesus teve lá naquele acontecimento muito clássico do Evangelho, com a mulher pecadora. Né? Se não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que eu acho legal dessa introdução que a gente está fazendo é a gente perceber uma timeline na história da salvação, uma linha do tempo, de que, claro, historicamente são alguns anos, muitos anos, milhares de anos, inclusive. Mas numa explanação assim parece uma timeline perfeita do que vem a lei, me dá a consciência, me dá o desejo do querer mais e esse anseio de andar com Deus. E a impossibilidade de eu ter isso. Tem que haver uma solução. Tem que haver um algo mais. E o interessante disso é que a gente vê isso na nossa vida em primeiro lugar, mas muito assim no primeiro contato que a gente tem com um pecador, quando se reconhece pecador. Você entende? Nas conversas que a gente faz de aconselhamento e tal, e a pessoa diz, tá, eu sei que eu estou errado, mas como que eu faço agora para aquilo que lá na vinda do Espírito Santo, os cidadãos falam para Pedro, né? Isso. Como constrangidos, o que faremos nós agora? O impacto que teve a graça. Então essa percepção de ser pecador, essa concepção da profundidade do pecado e de que a lei não me dá isso, isso é muito legal nós vivermos isso. É claro que nós não somos o povo judeu, nós não somos o hebreu, mas é muito legal a gente perceber isso quando dobra o joelho em adoração, por exemplo. Senhor, sem ti eu nada sou, eu preciso disso, eu preciso vencer essa minha impossibilidade. Na timeline ela fica perfeita quando você entende isso. Ela encaixa bem, uma puridade, o senhor pode falar primeiro aqui. Não, eu só queria comentar, nesse texto, no 10º capítulo de Romanos, Paulo vai dizer uma coisa que deixa a gente um pouco intrigado. No verso 5 ele diz que o homem que praticar a justiça da lei será salvo. Isso parece contraditório. Como é que você é salvo pela fé? Né? E Paulo está dizendo, não, se você praticar a lei você vai ser salvo. Mas aí, é claro, a gente acaba indo para uma conclusão óbvia, que ninguém até agora conseguiu praticar a lei. Né? Isso dá um gancho legal para a gente pensar. Paulo diz assim, querem praticar a justiça da lei? Vão lá. A Bíblia diz que a nossa justiça são trapos de imundícia. Então nós não vamos alcançar esse nível de perfeição na lei. Então como o homem não consegue, o homem se assusta, linkando com o que o Lemos falou, com a simplicidade da graça, porque a graça simplificou tudo. Sim. A gente está falando graça, mas a gente pode tranquilamente substituir essa palavra para ficar mais compreensível por amor de Deus. O amor de Deus. A própria pessoa de Jesus. Né? Isso, Jesus que é a expressão. A graça é Jesus. Personificado. Né?
ela vem para quê? Para simplificar. Daí ela vem e simplifica tudo. Jesus faz o trabalho mais difícil da salvação. E quando ele faz esse trabalho mais difícil, que é a morte, é o sacrifício expiatório, é ele se oferecendo como cordeiro, é ele cumprindo a lei em todos os seus pontos, e ele dando essa alternativa. Daí a gente começa a pensar naquilo que o Lemos falou aqui de forma sensível, que é o quê? A gente começa a pensar assim, tá, então peraí, se a graça me garante a salvação, se o amor, se não depende de mim, e não depende, porque há um ciclo, que eu quero que você imagine aí, há um ciclo de vitória, e há um ciclo de derrota nesse processo. E é por isso que isso é tão importante a gente pensar. Qual é o ciclo? Quando eu estou estruturado na lei, eu trabalho com automerecimento. Então é o seguinte, eu errei. Eu vou porque eu vou para a autocondenação, é natural. A minha consciência grita, eu errei. Daí eu me condeno, eu me sinto miserável, eu me sinto a pior das pessoas. Daí eu vou para a autojustificação. Não, mas eu vou conseguir. Mas o pecado é um momento de fragilidade nossa. Você está frágil. E esse eu vou conseguir, você tenta muitas vezes o quê? Com a sua força, com o seu merecimento. Não, agora a gente tentando se levantar. Agora é isso aí. Eu tentando se levantar. Agora eu vou orar o dobro, agora eu vou fazer isso. Exato. Agora eu vou jejuar, agora eu vou me santificar. Mas você está fraco e você está se sentindo miserável demais. Daí você não consegue. É aí que o diabo trabalha ainda mais na sua fragilidade e você vai se sentindo, porque você fraqueja de novo, você vai se sentindo derrotado. Eu já conheci muita gente que disse assim, sabe por que eu não tenho mais vida com Deus? Sabe por que eu não estou na igreja? Porque eu não quero ficar lá sempre fraquejando, eu me sinto miserável, né? Como se todos os outros tivessem um padrão de santidade. Não, aliás, eu não me entrego a Cristo porque eu não quero ser fariseu como os outros que estão dentro da igreja. E não... Que cometem os seus erros e tal. Qual é o outro ciclo que o amor de Deus oferece? É o ciclo da vitória. Qual é? Eu errei, a minha humanidade me causou isso. A partir do momento que eu erro, ninguém vai justificar o erro, mas eu me autocondeno, eu errei. É um ponto básico, você entender que você errou. Qual é o segundo ponto? Eu não vou para autojustificação. Esse é o erro. Eu vou para perto de Deus. Porque para mim, lá na lei, mostra um Deus brabo que me deu os pontos assim, ó. Cumpre, se você não cumprir isso, você vai morrer. Mas, Everson, a questão é a seguinte, você só vai para perto de Deus quando há o reconhecimento. É isso aí. Sem esse reconhecimento da sua natureza, aliás, nós tivemos aí um caso, uma questão ética aqui, não vamos citar nome de político, mas todos os brasileiros lembram de um político que falou algum tempo atrás, né, não há alma neste país mais pura do que eu, né? Alguma coisa assim. Quem será? Bom, quem amado mestre? Esse menino deveria ter dito como disse o apóstolo Paulo. Né? O que disse Paulo? Ó miserável homem que sou. E aí muita gente olha e se assusta, mas Paulo, talvez não, eu acredito o homem mais parecido com Cristo que andou na face da terra foi Paulo. Né? Pelas suas virtudes e pela sua entrega efetiva ao Evangelho. Mas Paulo vai dizer, ó miserável homem que sou. Reconhecimento. Ó miserável que sou. Então aí está o reconhecimento. E por que ele reconhece? Porque sabe que nós carregamos as duas naturezas. Né? A natureza decaída, né? E a natureza de Cristo. Enquanto estivermos aqui nessa vida, não há como. Aí, esse dia alguém me perguntou, um garoto, mas Ismael, como é que eu faço? Tal? Eu quero ser santo, eu quero ser puro e tal. Eu digo, meu amigo, deixa eu usar uma metáfora que você tem dentro de você o lobo e a ovelha. A nova e a velha natureza. Quem é que vai vencer? Quem você alimentar. Quem você alimenta, diz Paulo. Então é por aí, a graça está por aí. E o legal de você perceber essa questão do impacto da lei e da autojustificação é de que é um erro clássico do pecador, porque está no pecado, não reconhecer Deus e querer através dele a salvação. Através de mim. Através de mim. Porque eu estou no pecado. Nas minhas obras. E eu no pecado não reconheço Deus. É óbvio. Como é que eu posso reconhecer Deus no pecado? E eu no pecado quero uma solução do pecado, que é a minha autojustificação. E o legal da graça é de que a atmosfera dela, o amor, o impacto, o alcance dela, me faz reconhecer a fraqueza e ao mesmo tempo Deus. E a impossibilidade, não só fraqueza. Isso, a impossibilidade de eu, porque está em Deus. Que aí está o perigo da religião.
Eu ia chegar nesse No ponto. latim religare. Eu ia chegar nesse essa ponto. tentativa de você se ligar com Deus. Não adianta. Então, quando eu reconheço minha fraqueza e consigo reconhecer minha impossibilidade em Deus, aí eu consigo Deus falar. Aí saímos da religião, vamos para a espiritualidade. E aí eu consigo ouvir Deus falar: Paulo, é na fraqueza Que aperfeiçoa. que a minha graça te basta, é na fraqueza que eu te aperfeiçoo. Mas quando eu reconheço a fraqueza, não na tentativa de eu me salvar da minha fraqueza, eu reconheço minha fraqueza, mas consigo perceber de que a graça me auxilia, me salva disso. E por que os homens, na minha ideia, agora pode ser uma ideia... Mas Não, deixa eu só queria... se for heresia, nós cortamos. Exatamente, quero que vocês cortem com a espada dupla. Nesse primeiro momento, só dar essa fundamentada desse conteúdo que a gente está dialogando aqui, que em Efésios 2:8. É simples, mas está aqui, ó. Pois pela graça de Deus, Sois salvos. Vós sois salvos. Isso. Por meio da fé. Então a fé é o quê? Eu reconheço e acredito. Depois eu quero voltar nesse versículo. Isso não vem de vocês. É mais claro do que Exato. a água mais limpa. Mas é um presente dado de Deus. por Deixa eu Deus. só encaixar Depois eu aí. quero voltar Mas eu acho que aqui tá Não, certo é pra ótimo. gente começar um monte de outro ponto. Então, peraí. Então, eu estou livre para pecar? Que estou garantido na salvação? Então eu não preciso mais orar? Eu não preciso buscar a Deus? Eu não preciso procurar uma vida piedosa? Essa ainda é o pensamento do fraco na fraqueza. De quem não conhece a Do graça. religioso, Exato. do religioso. Ele acha que quem tem um encontro com o amor de Deus e com a graça vai sair. O mesmo momento que o Senhor falou de Jesus com a mulher adúltera, que Jesus diz assim: olha, eles não te condenaram, eu posso te condenar, entendeu? Mas eu não vou te condenar. Ninguém vai me convencer que ela saiu dali pensando assim: eu vou continuar pecando. Vou Ela pro sai, próximo programa. ela sai tão grata pelo Nossa. amor que está recebendo. Só as pessoas que não convivem com o amor de Deus de verdade conseguem ter esse pensamento. Ah, mas se eu for viver o amor de Deus e a graça de Deus que não dependa de mim, então eu não vou precisar, eu vou viver uma vida de pecado. Não, você não vai viver uma vida de pecado, você vai viver uma vida de gratidão, de reconhecimento. Então eu não preciso mais orar? Sim, só que a lógica é outra. Você não ora mais porque você quer ser salvo. Você ora porque você já é salvo. Você não busca uma vida piedosa porque você precisa fazer aquilo, senão você pode não alcançar a salvação. Você faz porque já alcançou. Martinho Lutero, né? Me empolguei. Não, é por aí, só para Sim, eu estava quase fazendo oferta. O deputado me deu um chute aqui. Calma, desconteia. Martinho Lutero, o reformador, dizia, né, que nem todo homem que pratica boas obras é um homem de fé, mas todo homem de fé pratica boas obras. Fatalmente. É isso aí. O que eu ia dizer, voltando um pouquinho, depois eu queria voltar lá para Efésios ainda, era do porquê que os fariseus, os escribas, a religião oficial não reconheceu a graça em Cristo. Por que não engoliram? Não era pelo fato de não entender e não era pelo fato de não querer. Perdeu. É de perder o controle sobre as pessoas. Isso. E isso é muito legal na graça e de se perceber isso. Vou falar até alguma coisa. A graça não manipula. Eu um pouco sem... Opa, agora já que ele foi, então... Ele deu o gancho. Eu estou liberado, então. Vamos chutar o balde. A questão é de que você vê muito isso dentro da religião, o quanto você manipula pela culpa. Isso. A pessoa Pelo que está medo. a pessoa que está dentro da igreja. Tá entendendo? É como que se você fizesse um culto doméstico com o filho pródigo e o filho mais velho dentro da igreja, dentro da sua casa. E você então vai manipular o filho mais novo e o filho mais velho dentro de casa, nesse culto doméstico, de que, nenhum dos dois está vivendo a graça, nenhum dos dois tem a condição, a percepção da graça. E claro que para um pastor, para um padre, para qualquer um líder religioso, é uma ótima ferramenta de manipulação das pessoas. E Jesus vem e quebra isso. Eu não preciso do vigário, eu não preciso de alguém entre eu e Deus. A graça, o amor me alcançou. Me abraçou. Entende? Eu, pecador, estou abraçado por Deus. O quanto isso quebra, o quanto isso destrói e o quanto isso nos liberta de verdade. É isso aí. E liberta para quê? Liberta para uma vida, porque as pessoas estruturam muito... Não liberta para pecar. É isso, as pessoas Liberta estruturam para muito... superar o pecado. As pessoas estruturam muito essa relação de assim, é salvo ou não é? O que Jesus faz? Jesus vem e resolve isso. A salvação deixa comigo. Ninguém conseguiu, você também não vai conseguir, então a salvação deixa comigo. Agora existem muitas outras promessas,
muitas outras situações a nível de relacionamento. Daí é o que Cristo chama de dizer assim, ó, não te preocupa com a salvação, te preocupa com todo um outro nível de relacionamento que você pode desenvolver comigo, que vai gerar frutos do Espírito em você, que vai gerar uma vida feliz. É com isso. A salvação depende de mim. Agora, o relacionamento nós vamos desenvolver a partir dessa consciência. Você tem consciência da salvação e a gente vai desenvolver todo um relacionamento. E daí você vai ter prazer de andar perto de Deus. Ninguém que recebe tanto amor de uma pessoa tem vontade de continuar machucando essa pessoa. Ninguém que é tão perdoado, tão amado, tão cuidado por Cristo continua querendo, pensando assim, não, já que eu estou sendo perdoado, eu vou continuar machucando ele. Eu diria, só para problematizar... Gostasse da minha... e para problematizar a tua colocação, eu diria assim, concordando, mas só para que as pessoas pudessem perceber de que, como é praticamente impossível, e eu também concordo com o Everson, eu diria que é impossível você ter um encontro com a graça de Deus, sim, e sair da presença dessa graça, que é a postura do coração de Deus, e sair para o pecado. Teve uma pode acontecer. Teve uma classe de ente que conseguiu fazer isso, certo? Que são os demônios. Sim. Os demônios conseguiram perceber e vivenciar a graça de Deus e negaram a graça de Deus e estão hoje totalmente impossibilitados de salvação. Isso. Um ser humano, ele é possível ser transformado em um demônio? Eu entendo que não. Eu entendo que o ser humano, por pior que seja o ser humano, não tem como ser desconsiderado da graça. Não tem mais como um ser humano nascido ser transformado em um demônio. Por quê? Porque ao ser humano impactado pela graça, é praticamente impossível a pessoa negar a graça ou querer ser transformado em um demônio tendo contato com a graça. Então, só para corroborar, deixar esse pensamento, tá entendendo? Eu quero fechar aqui com o texto de Paulo, só um pouquinho, Everson. Romanos, e aí, fechando com o que vocês estão colocando aí. Eu acho que nós temos um tempo do primeiro quadro aí, não? Nossa produção aí. Tem mais 2 minutinhos. Ali, dá tempo para me comentar aqui, ó, Romanos 10 e 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação, o que Paulo está querendo ensinar? De forma muito simples, quem crê com o coração, obedece com a vida. Quer dizer, a graça resulta em obediência. Não é a obediência que produz a graça. Então é nessa perspectiva... Mas não é uma obediência gerada pelo medo. Não. É uma obediência gerada pela gratidão. Pelo discipulado. Temor. Pela vida com pelo Deus. Discipulado. Pela perspectiva de que eu quero imitar Cristo. Eu quero ser parecido com Cristo. Talvez o medo no bom sentido, que a palavra é temor, de que não é o medo pela causa em si, sim, é o medo de eu não corresponder. É o medo da perdição, é o medo que se eu errar eu estou condenado. Eu não tenho medo da minha esposa, mas eu temo machucar o coração da minha esposa. Internautas, né, que podem pensar aí, você começou muito bem o teu discurso sobre a graça. Concluindo, a graça produz mudança. Absoluta mudança. E é por isso que eu digo, todas essas mudanças não acontecem porque eu quero alcançar a salvação. Essas mudanças acontecem porque eu estou salvo e quero alcançar um relacionamento com Deus. Perfeito. Olha como é perigoso essa questão da lei, e eu espero que a gente possa encaixar aqui nos nossos argumentos. Em Gálatas 2:21, olha como é perigoso quando você diz, não, eu vou trabalhar no auto-merecimento, é nas minhas forças. Olha como é sério. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Isso é Bíblia. Porque a lei, meu caro produtor que está avisando... Mandando nos calar. Pode anular a graça. Se você isso deve ser pecado. Mandar calar a nossa fala de graça deve ser pecado. Eu lembro que na época de Páscoa, né, um jornalista... No Jornal de Santa Catarina, quando tinha aí no Jornal de Santa Catarina... Já vai dar... Mas nós temos o segundo bloco, né? 10 segundos aí só para concluir. Ele disse assim, olha... Eu não entendo por que Cristo teve que ir à cruz. Por mim, dizia ele no editorial, Jesus poderia ter morrido de velhinho em uma das ruas de Jerusalém, centenário. Ele entendia que era um desperdício o sacrifício da cruz. É claro, Paulo vai dizer que a cruz de fato serve de escândalo
para quem não percebe a força, não é? E o efeito da graça. É isso. Então, é nessa perspectiva que nós vamos caminhando. É o tempo para o chá? Então tá bom, vamos tomar um chazinho. A gente Nós vamos dar uma pausa. Chazinho. Na pausa você vai saber algumas coisas do seminário que a gente está fazendo e depois nós já voltamos. Acesse nossas redes sociais no Facebook e Instagram. @Deputado Ismael, @Everson Mendes, @Antônio Lemos. Acesse também o site www.deputadoismael.com.br e tenha acesso à biblioteca virtual. Lá você vai encontrar mais de 50 obras publicadas de autoria do deputado Ismael. Bom, pessoal, a questão da graça, nós temos que ver também o aspecto histórico, né? Eu sei que é chato. Você é historiador, né? Historiador. Historiador da Universidade Federal de Santa Catarina. Universidade Federal. Sobrevivi. Eu estava pensando nesse texto aqui de Paulo aos Romanos, no capítulo 10 e no verso 6, ele faz uma pergunta, é claro que é uma pergunta retórica, ele tinha a resposta, mas ele pergunta: quem subirá ao céu para trazer a Cristo? Isto é, quem é que vai trazer o pacote da graça? Mais ou menos assim, quem é que inventou o Natal? Não foi a Coca-Cola, né? Agora vai assustar as criancinhas do... Mas que a propaganda é bonita, é bonita. Mas Paulo tinha essa preocupação, né? Isto é, ninguém pode efetivamente produzir a graça, ninguém pode subir ao céu, né? Foi um ato exclusivo da bondade e da misericórdia, do favor de Deus, né? E nessa perspectiva eu gostaria que a gente entrasse um pouquinho na questão conceitual da graça, com base no texto bíblico, né? Porque muita gente pode pensar, estão com base aí em livros, etc e tal, paralelos, mas vamos para a Bíblia um pouquinho aí. Eu queria, nesse sentido histórico e da profundidade da graça do aspecto da graça ser de Deus, eu queria lembrar Efésios 2:8, já foi falado aqui. É o clássico, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Esse não vem de vós é algo extremamente poderoso. Por quê? Em primeiro lugar, Paulo vai dizer em Atos, né, na pregação dele, falando com os filósofos, ele vai dizer: porque em Deus nós vivemos, e nos movemos e existimos. Então veja que quando nós estávamos no jardim antes do pecar e nos movíamos, existíamos e tal perfeitamente, com o pecado a existência nossa ela se inviabiliza. Isso é muito interessante para a gente entender a profundidade da graça, Everson. Porque nada existe antes de Deus, tudo existe por causa de Deus. João 1:3 vai dizer que por causa dele tudo que se fez está feito. Então nós existimos por causa de Deus. E o fantástico é o seguinte, de que se nós pecamos, como que nós existimos? Se nós existimos é porque Deus permitiu a nossa existência enquanto pecadores. E o segundo aspecto, se Deus é santo, como que nós existimos ainda? Nós sendo pecadores. Então o texto de Paulo, quando ele vai dizer lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Deus é a existência, certo? Nós só existimos por causa de Deus. Nós pecamos e fomos destituídos de Deus. A verdade lógica era que nós não poderíamos existir. E por que nós existimos? O pecado leva à morte. O pecado, não, mas aqui, antes mesmo da morte, porque assim, a não existência, porque a morte você tem lembrança. Eu tenho meu pai que faleceu, eu tenho lembrança e tal. Nós não serviríamos nem para ser pó, porque o pó tem uma existência anterior, tem uma lembrança. O fato é de que nós só existimos por causa de Deus. O pecado nos destitui de Deus, então eu não existo. Mas tem uma quebra ilógica, porque eu existo. Por que eu existo? É legal para a gente já pensar a graça, a profundidade da graça. E segundo, se Deus é santo e eu pecador, como é que eu posso existir em Deus? A graça, ela é tão profunda. Ela encaixa. Ela é tão absurda que eu não devendo existir, não tenho direito de existência, não tenho direito nem de ser em Deus por causa da graça. Então Paulo vai dizer de que isso não vem de vós.
Absolutamente não vem de nós. Porque de nós não éramos nem para existir. O ato de sermos criados à imagem e semelhança. De Deus, exatamente. Então, quando você traz isso pela queda, você vê a extensão da queda e a profundidade da graça. Então, sem a graça, nós nem existimos. Se nós existimos, é porque há uma centralidade no coração de Deus, na disposição. Em síntese, né, Lemos, quer seja a existência física, quer seja a existência espiritual, ambas Graça. é graça. Graça. E hoje a proposta do amor de Deus e da graça é que você, e eu vou parafrasear o existir, é que você viva. Não é simplesmente o existir de sobreviver. É o existir. Há um leque de possíveis promessas e momentos de vida que você pode desfrutar a partir da garantia que a graça te dá. A partir da aproximação que ela te dá de existir e de viver. A vida é dom. Então Deus te dá o dom e você, a partir dessa experiência com o amor de Deus, e ele te vai dizer, não, Deus me amou para quê? Para que eu viva uma vida religiosa ao extremo. Não, para que você, a religião faz parte do processo, mas não do processo da salvação, mas do processo de vida com Deus, de comunhão, de compartilhamento, de corpo, entendeu? Mas que você viva a vida que você recebeu de Deus. É essa a garantia que a graça dá. Mas tinha um conceito bíblico que tu queria abordar, Everson? É isso, aqui no intervalo a gente estava trabalhando um pouquinho, que é 2 Coríntios 5,19. Depois, de repente, no podcast pode aparecer as referências que a gente for usando ali. Esse texto é maravilhoso. A nossa mensagem é esta, linguagem de hoje. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. Olha que coisa profunda. Não, essa é a essência do que eu estava falando antes da graça. Mas tem mais um pouco. Sendo nós pecadores e existir, isso, porque é o que o Ismael falou, essa existência é tanto física. A minha existência física é fruto da graça. O dom da vida. E se eu existo fisicamente e ainda pecador, é para a gente perceber a profundidade da graça. Isso. Porque Deus me amou antes, mesmo sendo pecador. Entende? Não, eu não passo a existir fisicamente porque aceitei Jesus. Não, antes, pecador, eu já existia. Se eu fechar essa... E era resultado, consequência dessa graça. Ele nos amou quando ainda nós não éramos seus amigos. Exatamente. E é por isso que o pecado que causa divisão, ele não leva em conta aquele pecado que divide, ele coloca o pecado de lado e ele faz o esforço através do seu amor e da graça de nos tornar amigos dele. E o texto ainda vai terminar, o capítulo 5, dizendo: e Deus nos mandou entregar a mensagem que fala de maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Até para a gente fazer aqui um parêntese e falar com líderes, eu acredito que muitos líderes podem estar acompanhando. Há uma frase de um dos autores do livro Impostor que Vive em Mim, que diz assim: há alguma coisa muito errada quando nós, enquanto religião, enquanto igreja, rejeitamos aqueles a quem Cristo amou. Entendeu? Fez isso. Absolutamente errado. Pecou, falhou. E muitas vezes a gente tem de criar aquele estigma, aquela rejeição. Mas não podemos rejeitar aqueles a quem Cristo amou. E o amor de Deus veio para essas pessoas. E um amor tão absurdo de que ele deixa as 99 e vai atrás de um. E agora vai texto. Dessa. Qualquer um que vir a mim não lançarei fora. Mas é por falta dessa percepção que nós temos, porque isso é uma das coisas que na graça não se discute muito, da questão da existência. Pois eu perceber que eu existo por causa da graça, eu perceber que pela graça eu tenho acesso a uma existência espiritual, uma existência espiritual para desfrutar Deus. Certo? E também uma existência humana, que eu posso viver. Exatamente. Isso. Então, assim, quando Jesus diz, a chuva cai para o ímpio e para o justo, é a graça. Claro. A graça funcionando. Agora, uma coisa legal, para a gente tratar talvez, ou pensar politicamente, é de que essa graça, ela hoje é redentora para o ser humano. Mas a graça que alcança o mundo físico, ela também alcança a própria criação. Porque se Deus quisesse, Deus nos lançava na lata do lixo e nós não tínhamos nem existência, nem nada. O caos. Exatamente. Mas a criação ainda geme. A criação ainda geme. A graça vai ser plena na criação,
lá na transformação de novos céus e novas terras. Nós podemos ser hoje. Eu preciso dar um encaminhamento aqui para os finalmente sobre graça, mas eu não posso fugir aqui desse texto de Tito 2, que é o fundamento dogmático da graça, e aí eu gostaria que vocês fizessem uma exegese aí, né? Bom. Com efeito, 2:11 de Tito, com efeito, a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens, reforçando o que o Antônio acabou de colocar aqui para nós. E ela nos ensina, isso é interessante, né? A graça é esse pedagogo, né? Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Então, a graça me deu, como você colocou no início, né? Isso aí. No preâmbulo, a graça agora me libera para fazer o que eu quero, para pecar. Não. A graça nos dá o poder, né? Para abandonar a impiedade e as paixões mundanas. Mais do que isso, e a viver, Antônio, neste mundo e aqui tem 3 virtudes fantásticas. Exato. Autodomínio, justiça e piedade. Além da expectativa, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus. Então, isso é graça. E aqui, Lemos, agora, já que nós estamos gravando aqui em casa, eu tenho a prioridade. Aqui, redimensiona o conceito de graça que a gente tem muitas vezes e fomos aprendendo simplesmente porque foi se reproduzindo. Graça, o que é? Favor não merecido. É favor não merecido? É. Mas é muito mais. Mas não é só isso. É muito mais que isso. Graça é poder. Graça ensina. Então, a partir do momento que eu vivo, eu aceito o amor de Deus, e para mim, no meu conceito, de tudo que eu já li, pelo conteúdo bíblico, a graça só não alcança aquele que não vai acreditar nela. Porque se eu acreditar, ela vai me alcançar. Independente do meu erro, da minha falha, ela vai me alcançar. A partir do momento que ela me alcança, eu começo, mesmo eu sendo imperfeito, pecador, eu estou jogado numa vida pecaminosa. A partir do momento que eu tenho contato com a graça, ela começa a trabalhar no meu caráter, na minha personalidade e no meu relacionamento e vai me ensinando a viver uma vida piedosa, uma vida com justiça, a ter equilíbrio, a vencer as concupiscências do mundo. A ter expectativa da vida eterna. Então, graça não é só favor, graça é poder. Viver a graça é desenvolver em você o que é? Você começa a viver a graça, exemplificando. Eu falhei, e agora? Deu tudo errado, Deus está com raiva de mim? Não, Deus não está com raiva de você. É o filho. Primeiro ponto, é o nosso filho pequeno. Ele está atrás de você. Não, ele está bravo no trono dizendo, te ajudei, apostei em você e você me frustrou. Não, você errou, você tem a percepção de um Deus que te ama e te abre os braços, é o ciclo da vitória que a gente falou. Você se aproxima dele, não com medo, mas por amor, e você vai desenvolvendo esse poder na sua vida e você vai aprendendo com a graça e com o amor de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, a viver uma vida mais profunda. Tu falaste uma coisa muito legal na primeira parte, de que a graça e lei, Jesus cumpre a lei para nos deixar a graça. Se eu quiser viver a lei, a graça não funciona. E aqui, uma opinião minha, não é uma opinião do programa nem de vocês, mas uma opinião minha, mas aqui nós vamos ver o quão deficiente é o conceito que nós vivemos de graça no genérico. Sim. Porque quando tu vê um texto belíssimo como esse, de uma profundidade, e tu diz, e o texto dizendo de que é consequência de quem vive na graça, primeiro, ter um mestre, um instrutor, um professor, um poder. Para quê? Para que eu tenha uma vida sensata, justa, piedosa, de autocontrole. Mas é essa a realidade que a gente vê no nosso mundo? No nosso mundo de salvos? Sim, porque falta o conhecimento. Porque nós ainda vivemos o desejo de lei, da justificação pessoal. Do automerecimento. E a graça não está podendo agir. Por isso a importância de um debate como esse, por isso a importância exatamente. Porque a partir do momento que eu vivo a graça, então o Espírito Santo de Deus, que é esse mestre, então o poder da graça e o coração apaixonado de Deus vai funcionar a meu favor. Vai funcionar de fato para que eu tenha uma vida, uma espiritualidade, olha só, sensata, justa, piedosa. Já pensou? Se 10%, vamos tirar o dízimo, se 10% dos cristãos vivessem... Isso. Quantos evangélicos hoje nós temos no Brasil? Quantos cristãos nós temos no Brasil? Imagina 10% disso, vivendo uma vida de espiritualidade viva, plena, de modo sensato, justo e piedoso. Nossa! É por isso que quando
a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Está falando aquele povo que vive da lei, aos fariseus que vivem da lei e não tem o conhecimento verdadeiro. Então eles vivem ali tentando o merecimento. Então, a importância dessa conversa, desse debate, em trazer... trazer luz para isso. E nós viver... E dar o gatilho para você poder pesquisar. Até para não cairmos na censura de Mahatma Gandhi, né? Eu entendo Exato. mas não entendo os cristãos. Exatamente. Gosto muito de Jesus, agora dos cristãos, porque não se vê o reflexo disso. Mas por quê? Porque nós ainda vivemos uma tentativa de se vangloriar da nossa espiritualidade. Mas e você vê muito nós claro voltamos, isso. Não, eu jejuei, eu oro meia hora. Mas é que eu tenho... Mas foi isso. Aqui voltamos para o texto de Paulo, né? Quem subirá ao céu? Quer dizer, não adianta você querer construir uma escadaria. Não é de vocês. Querer construir escadaria para trazer a graça. Exato. É isso. Daí a gente vai lá naquele texto de Mateus, onde diz que o homem sai para contratar pessoas para trabalhar na vinha dele. Um às 8 da manhã, outro ao meio-dia, outro às 2 da tarde e outro às 5 horas da tarde. E ele vai lá na hora de pagar e dá um denário para todos. E o que chegou primeiro diz assim, não é justo. O mesmo salário. Claro, não é justo na perspectiva humana, mas é a graça e ele tratou todos do mesmo jeito, porque o amor dele foi alcançando todo. E o que eles pensam? O que eles pensavam, aqueles trabalhadores? Diziam assim, é merecimento? Justiça própria. Eu mereço, é justiça própria. Essa é uma palavra que é legal a gente trabalhar em outro momento. Justiça própria, busca pela minha justificação. Você não vai conseguir. Isso não quer dizer que você não tenha que procurar uma vida piedosa perante Deus. Muito a graça bom. vai te levar para isso. Muito bom. Tá bom? E o legal dessa graça viva... Deixa eu ver se eu anotei mais algumas coisas aqui que eu esqueci. Vai ficar pro próximo programa agora. Como diz os nossos irmãos, assim, ó, até me arrepio. Uma das coisas que eu acho fantástico da graça, que Paulo deixa muito claro aqui em Tito, é de que quando você entende a graça e que você tem essa postura de perceber de que a graça te instrui, uma das coisas que faz é renegar a impiedade. Você então, quando vê as tuas falhas, foi muito bem falado aqui anteriormente, quando eu vejo a minha falha, eu não vou me justificar nas falhas, eu vou renegar as falhas. Eu não quero ser esse Lemos assim, eu não quero ser essa pessoa assim, eu vou renegar isso. Mas na espiritualidade não tem campo vago, na política tem em cima do muro, mas na espiritualidade não tem. Ou você está com a vestimenta da impiedade, ou você se despe e se reveste do novo homem. Então, a partir do momento que você vê suas faltas, suas falhas, nessa instrução, ela nos educa. Bah, cara, que coisa fantástica você... Pessoal, escureceu um pouquinho porque caiu a energia ali, mas vai... As trevas estão ameaçando a graça. Tentando ameaçar a graça. Eu preciso fazer aqui o fechamento do nosso seminário. Deixa eu só falar duas coisas, então eu queria... propor isso, não tenha medo da graça, eu queria deixar isso como duas frases finais assim, tenha medo da graça, viva ela, pesquise, leia, eu quero ler na Bíblia sobre isso, vai lá ler o livro de Romanos, ler Gálatas, ler primeiro, Tito 2:11, fantástico. Tito 2:11 dá. E para todos, né? Tem muita literatura boa, se você quiser a gente pode disponibilizar aí pela bio, muita literatura boa sobre isso, e eu quero terminar com a frase de Morton Kessler, que diz assim, a igreja não é um museu para santos, mas ela é um hospital para pecadores. Yes. Então eu queria deixar essa frase, porque essa é a lógica do amor de Deus para com a nossa vida. Valeu, Everson, valeu, Antônio. Depois eles vão dar aí a saudação final. Mas, pessoal, estamos aí rodando o estado de Santa Catarina com o projeto Geração Mais 10, Seminário Geração Mais 10. Geração Mais 10 por quê? Baseado em Daniel 1:22, é isso, né, pessoal? Daniel 1:22 lá, até 25. Que fala lá que os meninos Daniel e seus 3 amigos, 3 anos estudando na Babilônia, no final fizeram vestibular, né? E vai dizer o texto bíblico que eles se mostraram 10 vezes mais sábios que todos os videntes e astrólogos, 1:20 até o 25, vai falar dessa historinha aí, né? 10 vezes mais sábios que todos os entendidos do Império Babilônico, né? Então, por isso, Geração Mais 10 incentivando aí e lapidando líderes nessa perspectiva. Eu trabalho política, religião e pós-modernidade. O Everson... Eu trabalho a geração vivendo sob a graça. Até por isso que eu tentei falar mais agora aqui no nosso coisa, porque esse é o meu ponto. Eu vou ver o tempo que vocês falaram para falar no outro. O Antônio é mais filosófico, vamos para... Eu trabalho a questão da fé, ciência e intolerância, como que através do reconhecer essa graça que age inclusive no mundo físico,
nós podemos encontrar aí um campo de adoração também a Deus, pelo pensar. Se você quiser participar dos nossos seminários, acompanhe aí nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, né? Já fizemos aí em Biguaçu, nosso abraço aos amigos de Biguaçu, estamos indo para Otacílio Costa e assim sucessivamente percorrendo o estado de Santa Catarina, sempre debaixo da graça. Debaixo da graça. É isso aí, eu espero que todos tenham gostado. A gente Compartilhe, deixa sua pergunta. Encaminhe, deixe perguntas, faça contatos. Queria recomendar a rede social também, lá no Instagram, @EversonMendes. Tem alguns livros lá que eu recomendo sobre graça também, e a gente pode ficar em contato, recebendo perguntas. Enfim, a ouvidoria por ali, né? Reclamar e vem ali. Exatamente, sugira, critique, mas principalmente deixa sua pergunta, sua observação e compartilhe. Beleza? Eu acho que a gente devia brindar o chá da Letícia, Eita! né? Agradecendo aí Obrigado. a paciência aí, né? Foi Valeu, uma saúde e primeira paz para experiência. todos aí, muita Um abraço graça. e até a próxima. Saúde e graça.